Olá, queridos alunos do programa Inclusão Produtiva do SEAC Jardim Ferraz. Estamos aqui no cenário da nossa querida cidade sem limites, querida Bauru, nosso cartão postal. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Bauru, ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, por estar nos proporcionando e, de uma certa forma, que vocês recebam em suas casas esses videoaulas. Eu acredito que essas videoaulas venham para somar com vocês, tá? Não são aulas complementares. Através das videoaulas, nós vamos conseguir inserir o conteúdo programático de forma teórica, para que, de acordo com a nossa escala já enviada a vocês através do WhatsApp, nós possamos, então, realizar as aulas presenciais. Reinventar? Sim, reinventar. Reinventar hoje? Eu, particularmente, eu acredito que não haveria necessidade de uma pandemia para que possamos reinventar. Acredito eu que a partir do nascimento de cada um de vocês, esse reinventar ele já deveria estar presente. Por quê? Porque acreditamos que dentro de um cenário, esse cenário sempre será mutante e uma estabilidade emocional, uma estabilidade em termos de aprendizado, leva o ser humano a uma estagnação. Então, se eu quero ter sucesso, se eu quero progredir, eu preciso estar observando esse cenário e adotar como metodologia de vida mudanças. Estar na zona de conforto é muito fácil, é muito tranquilo. O difícil é ao trabalhar a cada mudança, de acordo com as mudanças, uma estratégia de trabalho. Então, nesses primeiros minutos, eu gostaria de explicar a vocês de que forma procederemos esse aprendizado através das videoaulas. Tá? Então, veja bem, eu, como as demais instrutoras do SEAC, nós vamos disponibilizar no grupo de WhatsApp de cada turma um link semanalmente com as aulas teóricas. A partir do dia 1º de junho, em forma de escala, nós estaremos vivenciando esse conteúdo programático teórico em aulas presenciais. De que forma? Nós vamos tomar todas as providências para que todos estejam seguros, em relação a essa pandemia. Será obrigatório o uso de máscaras. O SEAC irá disponibilizar o álcool 70% e cada aluno, ao entrar no SEAC, vai ser realizada a medição corporal. Tudo isso para manter a segurança e a saúde de todos. Então vamos lá, como que acontecerá essas aulas presenciais? Em primeiro momento, vocês devem ter observado na escala que as turmas foram repartilhadas, ou seja, nós dividimos a turma. Por quê? Qual o motivo? Porque até o momento do início da pandemia, as tarefas eram realizadas em grupo. Vou citar um exemplo. O pessoal do eletricista básico, em cada box, comporta até 6 pessoas. Então, uma tarefa ela era executada por 6 pessoas no máximo. A partir do dia 1º de junho, esse mesmo espaço será utilizado por apenas um usuário. O usuário realizará a tarefa de forma individual. Pessoal de rotinas administrativas. Após o período da distribuição desse processo teórico, vocês devem automaticamente exercitá-los. Então, nós dividimos a turma em 2 partes. Metade em determinados dias e a outra metade nos demais dias. Nesse formato, garantiremos a saúde de todos e jamais perderemos a qualidade. Perder a qualidade. Não há intenção e o objetivo é manter a qualidade, falo por mim e por todos os integrantes do processo de aprendizado de vocês no nosso SEAC. Sugiro que toda e qualquer dúvida ela seja levada ao instrutor.
seja através do grupo de WhatsApp, seja através do privado do instrutor, seja através de uma ligação telefônica, seja através do processo presencial. Garantir a qualidade é garantir que vocês estejam entre os melhores profissionais da nossa querida cidade de Bauru. Ser o melhor profissional? Ser a melhor profissional? Não. Estar entre os melhores. Então vamos lá. Vamos deixar bem claro. As aulas através de vídeo são apenas mais uma ferramenta de aprendizado a vocês. A qualidade jamais será retirada em relação ao motivo de videoaulas. Isso se faz necessário nesse momento, de acordo, com, vamos dizer assim, com as orientações das autoridades competentes. Nesse formato, conseguiremos manter então o distanciamento adequado e toda a precaução para que vocês frequentem o curso e que a saúde não seja afetada. Neste formato de trabalho através de vídeo, o vídeo será disponibilizado semanalmente. E será disponibilizado semanalmente no mesmo horário o qual vocês frequentavam a aula presencial. Por exemplo, o vídeo disponibilizado no dia X da semana às 19 horas não significa que você necessariamente terá que assisti-la neste dia, neste horário. Porém, eu sugiro que assim seja feito. Tá? Por quê? Tomamos todas as providências, ficamos vários dias em estudo para possibilitar o acesso de todos. Mas, reforçando, o vídeo ficará disponível. Porém, a sugestão é que a cada nova aula enviada, ela seja assistida, ela seja apreciada no momento da sua liberação. De que formato ela vai ser liberada? Ela vai ser liberada através de um link no grupo de WhatsApp. Ok? Então, as aulas presenciais individualizadas, as aulas de vídeo em grupo. Neste momento, deixamos então esse propósito das explicações em relação de que formato iremos trabalhar e vamos partir para aquilo que realmente é importante para nós, o grande e forte aprendizado. Vamos, avante e sucesso a todos! Sequência e apresentação do primeiro vídeo aula, daremos início às informações técnicas do curso de Eletricista Básica, do SEAC Jardim Ferraz, Programa Inclusão Produtiva. Falaremos hoje sobre o início das atividades das aulas práticas. As aulas práticas acontecerão presencialmente, como já informado anteriormente, e através desses vídeos vocês terão todas as informações necessárias para chegar nos laboratórios e executarem suas tarefas. Hoje falaremos sobre a estrutura das instalações elétricas. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre este elemento chamado conduíte. No caso aqui, é um conduíte corrugado, um conduíte flexível de 3/4. Algumas orientações em relação aos conduítes devem ser levadas em consideração. Primeiro é seguir a normativa técnica, a NBR 5410, que diz que o quê? Que um cabeamento ao interior de um conduíte não pode ultrapassar a 60% do seu espaço físico. Desta forma, é coerente que o eletricista, antes de executar uma determinada tarefa, tenha o seu projeto em mãos. Exemplo, estou aqui com outro conduíte, notem então que o calibre desse conduíte é um pouco maior. Fato esse dado, se vocês já tiveram acesso a qualquer informação sobre a construção de uma torrinha de energia elétrica entrada padrão de uma residência, vocês devem ter percebido que, mediante a capacidade de carga da edificação, o conduíte identificado para a construção dessa torre ele é maior, justamente para poder seguir essa normativa técnica da utilização de 60% em relação ao espaço interno do conduíte. Bom, algumas recomendações são levadas em consideração no ato de instalar um conduíte, caso um conduíte. No SEAC, dentro dos laboratórios, vocês farão tarefas com eletrodutos expostos.
Por isso, né, nós estamos trazendo para vocês, através dessa videoaula, a exposição dos conduítes embutidos em paredes de alvenaria. A sugestão, tá, de minha parte é que toda vez que vocês forem instalar um conduíte, tá, em uma edificação, que vocês tomem a precaução de não necessariamente utilizar uma fita isolante, pode ser até mesmo uma fita plástica. Para qual objetivo? Para evitar obstruções no ato da passagem da fiação. Então, o que eu sugiro a vocês? Que todas as terminações do conduíte seja envolvido por uma fita isolante ou fita plástica que seja, não necessariamente fita isolante. O custo para utilizar uma fita isolante para tal finalidade é muito alto. Então, eu sugiro que vocês utilizem uma fita plástica. Nesse formato, ó, vocês podem observar que aqui nós temos uma caixinha, né? Uma caixinha estampada, o qual eu vou estar mostrando para vocês. E aqui tem as terminações dos conduítes, o qual brevemente nós vamos fazer essa limpeza neste vídeo aula, ok? Então, não é uma normativa técnica, é uma sugestão desse instrutor para que vocês, ao ato de instalar esses conduítes na parede, para evitar obstruções com massa de reboco, outras coisas mais, vocês tenham problema na passagem do cabeamento, ok? Então, conduíte necessariamente deve atender às recomendações da NBR 5410, utilização do espaço interno de 60%. E para que seria esses 40%? Para a circulação de oxigênio, para a refrigeração do sistema alimentador. Temos aqui então a caixa, né? No fato aí, caixa 2 polegadas por 4 polegadas, seria a caixa estampada, seria a caixinha, né, o qual vocês já devem ter acesso, não como eletricista somente, mas em qualquer edificação. Vocês devem ter observado que as edificações de alvenaria, que não sejam tubulações expostas, possuem uma caixinha, né, embutida. Então, no caso aqui, essa caixinha que apresenta aqui o nosso cenário, é uma caixinha do modelo como essa aqui. Sugere-se que quando você utilize uma caixinha, você utilize uma caixinha galvanizada. Por que galvanizada? Porque com o tempo, né, você pode sofrer a degradação desse material. Se for uma caixinha de aço, por exemplo, pode acontecer o ferrugem e você perder as acessibilidades de fixação dos elementos. Quais elementos? Interruptores, tomadas e outros que farão parte dessa edificação. Existe também a possibilidade, tá, da utilização da caixinha no material plástico. Vocês optando aí pelo material plástico, a gente exclui esse problema da degradação caso tenha sido utilizada uma caixinha estampada que não seja galvanizada. O preço é diferenciado. Você pegar uma caixinha estampada, né, de metal que não seja galvanizada, é praticamente o dobro do valor financeiro. Então, existe também a opção dessa caixinha de material plástico. Essa caixinha de material plástico, tá, nós temos que tomar um certo cuidado, nós eletricistas, na hora da fixação dos elementos. Por ela conter aqui um fixador plástico, se caso o parafuso acessível a uma pressão superior, tá, ao que foi projetado, talvez você não faça a danificação da caixinha no momento, mas com o tempo, né, com a degradação do tempo, por ela estar pressionada, tracionada para o ambiente externo, ocorre a quebra dessas fixações. E quebrando essas fixações, né, vai acontecer aí um retrabalho, nós teremos que colocar um kit adicional, isso não é viável. Então, tomar cuidado na prática de instalações elétricas residencial, na hora de instalar elementos, o qual contenha caixas plásticas, o qual a fixação, né, pode ser prejudicada caso haja esse pressionamento de parafuso desnecessário. Existem alguns fabricantes que, por esse motivo, esse fixador ele é estampado em todo o processo da caixa. Neste caso, esse pequeno detalhezinho, né, ele deixa de existir. Então, qual caixa a ser utilizado? Não existe a melhor ou a pior caixa. Existe aquela caixa que supre as necessidades. Tá? Então, no momento de optar, o eletricista ou o proprietário da residência, fatos esses devem ser levados em consideração. Bom, o que eu preciso, então, teoricamente falando, levar em consideração no ato de acessibilizar uma construção civil ao sistema elétrico? O eletricista pode sim ou não ser contratado para executar a parte civil dos conduítes, que seja eletrodutos, outras coisas mais, ou somente o cabeamento.
Então, é viável, né, que você, eletricista, tenha disponibilidade de serviço. Ah, mas eu não tenho habilidade na obra civil. Então, mantenha aí uma parceria, né, com um pedreiro, uma pessoa habilitada, que possua uma qualidade de serviço, para que quando o cliente solicite o seu orçamento e ele deseja que seja contemplado a parte civil, bem como a parte elétrica, você tenha disponibilidade desse serviço. Ah, não, eu sou habilidoso, eu tenho essa habilidade com a obra civil, ótimo, tranquilo. Melhor, entre aspas, né? Porque você estaria perdendo um tempo para fazer obra civil e deixaria, ah, mas eu pego a obra civil, pego a obra sim, mas você poderia estar com 1, 2, 3, 4, 5 obras em andamento, tá certo? Então seria uma opção de cada profissional. Ou, né, se especializa na civil da fixação das caixinhas e dos conduítes e na parte elétrica, ou apenas na civil, ou apenas nos sistemas elétricos. Novamente, isso é uma opção de cada um de vocês. No curso de instalador de elétrica básico do SEAC, nós não passaremos, né, as informações de especialidade do processo civil. Porém, vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo, tá, algumas fotos que demonstram a construção desse cenário, ou seja, de que forma ela deve ser executada. Então, primeiro detalhe seria a altura das caixas, onde vai compor o sistema elétrico em relação ao piso terminado. De acordo com a prática, utiliza-se geralmente a altura de 1,20 m em relação ao centro do elemento ao piso terminado. Ou seja, toda e qualquer caixa de acessibilidade, tá, do sistema elétrico, seja por interruptores, tomadas, chamadas os elementos médios, eles estão a aproximadamente a 1,20 m do centro do elemento. Se for centro do elemento, obviamente eu estou falando no centro da caixa em relação ao piso terminado. Tomadas baixas, elementos baixos, utiliza-se aí o 30 centímetros. Então, levando em consideração o centro da caixa em relação ao piso terminado. Ah, mas eu não sei onde vai ser o piso terminado. Verifica com o pedreiro da obra, com o mestre de obra, com o responsável da construção civil, né, para ele limitar onde vai ser o nível do piso final, para que você possa, né, se for o caso, contratado para fazer a instalação desse sistema de alvenaria, para que você consiga seguir esse processo. Ah, não, mas o cliente ele quer 1 metro. Não existe nenhuma impossibilidade de você colocar 1 metro, tá? Não vai reagir em torno de falta de segurança e de usabilidade. Ocorre ocorreram algumas vezes na minha experiência profissional, o cliente pediu para instalar a tomada um pouco mais baixa. Tá? Ele tinha já esse comportamento, tomadas mais baixas, sem problema. O que não pode? Não deve acontecer. Que você instalar todas as caixinhas do 1,20 m, o cliente acompanhar essa instalação e no final, eu gostaria que você mudasse para 1 metro. Nesse caso, vai ter que entrar em acordo com o cliente, isso aí significa um retrabalho. Tá? Então, na dúvida, questione o seu cliente. Em termos da caixa de distribuição, né, nós temos aqui essa caixa de distribuição, caixa onde irão ser acessibilizados os dispositivos chamados disjuntores, DPS, outras coisas mais, barramentos. Pratica-se então de 1,60 m a 1,80 m o centro da caixa em relação ao piso terminado. Tá? Foi construída aqui uma base operacional, um cenário, para que eu possa passar as informações para vocês, aquelas informações através dos videoaulas, para que vocês possam executar as tarefas práticas presencial. De que forma? Seguindo aquele cronograma que foi enviado através do WhatsApp a todos vocês, certo? Então veja bem, aqui nós temos a construção de uma caixa de distribuição, nós temos aqui 3 caixas. Por que 3 caixas? Porque ao longo do treinamento, desculpem, tá? Nós vamos realizar tarefas com interruptores paralelos e intermediários. Então eu já fiz um projeto, já preparei esse cenário, tá? Para que através das videoaulas eu possa informá-los o formato de instalação. Seria muito fácil para mim, da minha pessoa, chegar lá nas aulas práticas e dizer para vocês, liga esse fio aqui, aqui, aqui. Não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês entendam o processo. Tá? Então, antes de vocês chegarem nessa tarefa no SEAC, interruptores paralelos e intermediários, eu vou fazer essa tarefa praticamente aqui na videoaula, para que vocês executem a tarefa com bastante tranquilidade, tá? Bastante conhecimento lá no laboratório. Utilizaremos essa caixa como uma caixa de distribuição, onde estarão, né, contemplados os disjuntores, dispositivos de proteção, interruptor paralelo
interruptor paralelo, interruptor intermediário. No sistema de iluminação, tá, eu não coloquei essas caixas no projeto porque o meu objetivo é mostrar para vocês a utilização da furadeira no sistema de alvenaria, madeira ou metal que seja. Então, o sistema de iluminação aqui será instalado diretamente na alvenaria, o qual já foi projetado um conduíte, o qual nós teremos acesso a este cabeamento. Uma vez definido, né, aonde ficarão os elementos, eu gostaria de mostrar para vocês qual que foi o processo para que esse cenário estivesse montado nesse momento, para que nós possamos passar as instruções técnicas no sistema de cabeamento e, anterior ao cabeamento, a limpeza das caixinhas. Vejam então como foi iniciado o processo de instalação desses elementos. Bom, vocês observaram, né, que para a construção dessas caixinhas foi necessário um projeto. Iniciou lá com a primeira foto, a marcação. Que marcação, pessoal? A identificação da altura do piso terminado em relação ao centro da caixinha, né? Com algumas ferramentas básicas, como uma marreta, uma talhadeira, foi iniciado o processo da abertura da alvenaria. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Para otimizar o processo, a interligação das caixas não foi necessário, né, o corte total da alvenaria. Como o bloco ele possui um furo interno, né, eu sugiro a vocês, para otimizar o trabalho, que vocês façam aqueles cortes, o qual apresenta nas fotos, somente a ligação de um tijolo em relação ao outro. Bom, como proceder a limpeza dessas caixinhas? Quando você, eletricista, chegar para executar o cabeamento, mediante uma construção civil, vocês vão pegar uma caixinha com os eletrodutos, a caixinha internamente com algum resíduo, né, da obra civil. Então, eu sugiro primeiro que seja feita a limpeza. O que nós precisamos fazer a limpeza? Né? Uma sacolinha. Sugiro que essa sacolinha não tenha de forma alguma propaganda de estabelecimentos comerciais, uma sacolinha neutra. Ah, mas e o custo da sacolinha? Ah, eu vou em qualquer empresa de embalagem, eu compro 100 sacolinhas e deixo no meu veículo de trabalho. O custo operacional mediante um retrabalho futuro vai ser mínimo. Eu preciso de uma fita crepe, né, de baixa aderência. Por que baixa aderência? Você está lá com a pintura do cliente novo, você coloca uma fita de alta aderência. A hora que você vai tirar a fita, o que vai acontecer? Você vai tirar a pintura. Então, eu utilizo uma fita de baixa aderência, uma sacolinha básica, sem identificação nenhuma de estabelecimento comercial, né? Coloco na próxima caixinha e vou realizar. Eu não posso, vamos dizer assim, mas eu não devo começar a passar o cabeamento em uma caixinha suja. Isso aqui representa o quê? Ela representa um serviço mal feito. Então, o que eu vou estar instruindo vocês aqui não é uma normativa, tá? É uma prática, tá? Vamos dizer assim, uma experiência da minha pessoa para com o mercado de trabalho. Então, antes de começar o início do cabeamento, eu sugiro que você, eletricista instalador, proceda do formato do qual eu vou proceder. Qual a ferramenta eu preciso? Eu preciso de um estilete, uma faquinha que seja, tá? Vai da habilidade de cada um de vocês. Primeiro, ó, os conduítes estão fechados com a fita isolante, fita plástica que seja, como eu instruí vocês no início das explicações técnicas. Então, com o estilete, eu vou romper esses conduítes rente às caixas, com muito cuidado, né? Com material de proteção. Eu não estou usando aqui por questão de prática de vídeo. Qual material de proteção eu deveria utilizar aqui? Um óculos, para poder evitar qualquer, né, sujeira no olho, uma luva, para evitar qualquer corte na minha mão. Então, ó, cortando os conduítes.
depositando dentro da sacolinha, né? Evitando que a sujeira caia no chão do cliente, tá certo? Com um pincel, estando a sacolinha, eu vou fazer a remoção de todas aquelas impurezas que estavam dentro da caixinha. Tá? Então existe aí um diferencial, acredito eu que vocês tenham reparado, né? Em relação a utilizar uma caixinha sem o processo de limpeza ou a caixinha com processo de limpeza. Eu costumo ter e dizer aos meus alunos, aos profissionais que me acompanham, que utilizem uma chave de fenda já objetiva para poder fazer, né, a remoção dessas impurezas. Óbvio, essa chave de fenda somente para ser utilizada para essa finalidade. Eu não posso utilizar essa chave de fenda para limpeza, né, o qual eu vou perder toda, né, vamos dizer assim, a qualidade da ferramenta. Então, separa uma chave de fenda, não precisa ser de grande porte, de grandes marcas, apenas para poder auxiliar a limpeza. Fiz a limpeza com a chave de fenda, novamente o pincel, eu vou fazer a remoção desse processo. Então, tem aí, ó, tem a caixinha limpa, preparada para o cabeamento. E em algumas situações, eu posso até ter um paninho, uma flanelinha, né? Se tiver com muita sujeira, passar esse paninho na parte interior da caixinha. Então eu gostaria que vocês comparassem, né? Nesse momento, a caixinha preparada adequadamente e a caixinha que não foi preparada adequadamente. Gostaria que vocês fizessem esse acompanhamento. Vocês devem ter prestado atenção que quando eu mostrei para vocês a caixinha estampada, tá? Ela tem os furos fechados. Tá? Esta caixinha, no caso, né, propositalmente, a pessoa que instalou a caixinha, ela teve o cuidado de romper esses lacres. Propositalmente, essa outra caixinha foi deixada com os lacres para que vocês acompanhem o procedimento de limpeza. Então, o ideal é que quando for instalar os eletrodutos, os conduítes que seja, a pessoa apenas não amasse esse lacre, que esse lacre seja retirado totalmente, tá? Ele possui uma microsolda, essa microsolda possibilita que ao você flexibilizar, o lacre sai. Esse lacre, ao introduzir a fiação, ele pode ser causador, né, de corte na capa do cabo, ou seja, o elemento de isolação. Isso pode ocasionar um vazamento de energia elétrica, um consumo desnecessário ou até mesmo uma insegurança para os usuários. Então, o correto é que você tire esse lacre, que o conduíte seja introduzido na caixa antes de fazer o fechamento do reboco, ok? Então, o lacre, o ideal, na minha opinião, é que seja retirado. Como eu disse a vocês, propositalmente, nessa situação, nessa outra caixa, tal qual eu vou tomar como base o mesmo processo de limpeza, vou utilizar lá minha sacolinha de limpeza, vou utilizar o meu estilete e vou remover os conduítes novamente, os excessos de conduíte. Ó. Mesmo processo. Ok? Tirei o primeiro conduíte, vou retirar o segundo conduíte. Muito cuidado, como eu disse para vocês, a utilização dos EPIs. O que aconteceu? Essa caixinha, propositalmente, o pedreiro deixou o lacre. Olha a dificuldade. Agora, com uma chave de fenda, eu vou ter que pegar o lacre e vou ter que começar a flexionar o lacre com a caixa já instalada. O que isso aqui ocorre? Ocorre um retrabalho, né, e a acessibilidade é uma segurança. Eu vou conseguir tirar esse lacre? Eu vou conseguir tirar o lacre. Mas olha o tempo. Por quê? Porque a caixinha está em um material resistente. A caixinha já está conectada à parede de alvenaria. Então, este lacre, o qual eu acabo de retirar nesse momento, eu sugiro que seja feito na condição desse primeiro exemplo. Que esse lacre seja retirado no ato da fixação da caixinha. Processo de limpeza. O mesmo processo de limpeza, né? Sempre com um pincelzinho, remover o excesso do reboco interno. Tudo isso aqui deve ser feito no início, antes de nós começarmos a colocar a fiação no processo. Então, passei aqui o pincel,
Com a chave de fenda, novamente, eu retiro o excesso. Por que retirar o excesso? Vocês se lembram que eu passei para vocês que 60% do espaço físico do conduíte deve ser utilizado e 40% liberado por causa da movimentação de oxigênio para refrigeração? Então, quanto menos material eu tiver dentro dessa caixa, seja milimetricamente falando, desculpem, tá? Pode fazer a diferença. Então, vamos tomar aí por base sempre, né, caixinhas limpas. Mas não é somente sobre segurança que eu estou dizendo. Eu estou falando, né, sobre qualidade de serviço. Eu tenho certeza que se, ao executar uma tarefa, o proprietário ou o seu contratante verificar a postura de trabalho de limpeza, você vai ser o diferencial. Nosso objetivo diferencial é você estar entre os melhores profissionais na área de serviços elétricos. Não é este o combinado? Então vamos seguir as orientações. Eu garanto a vocês, mas vou levar mais tempo. Não, você vai levar menos tempo. Porque se você for passar a fiação e começar a encontrar todos esses obstáculos, tá, o seu serviço vai entrar em atraso. Se um trabalho bem projetado, ele sempre será bem executado. Planeje-se, faça a limpeza. Somente após essa limpeza, sugestão do instrutor, que você faça o lançamento da fiação. Então tá aí, ó, caixinha limpa, serviço adequado para essa acessibilidade. Bom, então, novamente, né, estou utilizando a sacolinha, parede, vocês devem perceber, ficou totalmente limpa. E eu vou continuar nas outras caixinhas. Vocês perceberam que eu utilizei a primeira fita na segunda caixinha. Ao meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, para 1 a 2 caixinhas você consegue utilizar a mesma fita. Tá? A sugestão é que a partir da terceira caixinha, essa fita seja removida. Por quê? Eu tenho as impurezas das caixinhas anteriores. E quando eu fixar a fita na terceira caixinha, não serão as impurezas da terceira caixinha que podem danificar a pintura da residência, e sim as impurezas das caixinhas anteriores. Então vamos lá, proceder à limpeza da terceira caixinha. Eu posso utilizar até a mesma sacolinha, desde que esteja confortável o espaço interno, né? E vou fazer novamente para fixar ainda mais a limpeza das caixinhas antes de nós acessibilizarmos o circuito elétrico nesse sistema. Então vamos lá, novamente, com estilete, uma faquinha que seja, com EPI, novamente estou reforçando, eu estou sem o EPI, tá? Para poder explicar mais tranquilamente para vocês, para mim não precisar usar minhas lentes corretivas, tá certo? Então, vocês, na utilização dessas ferramentas, na atribuição dessa atividade, deverão necessariamente, pelo regimento, utilizar os EPIs. No caso aqui, o óculos de proteção, tá? E luvas. Então, novamente, com o estilete, eu vou romper os conduítes, vou depositar o conduíte dentro da sacolinha, vou novamente romper o conduíte. Se por eventualidade sair da minha mão, eu retiro. Mas eu vou pegar depois do chão. Não. Um trabalho bem projetado será bem executado. Há poucos minutos atrás eu reforcei essa tese e gostaria que vocês permanecessem reforçando e utilizando nesse processo. Novamente, com um pincel, tá? Sempre a caixinha protegida, eu vou remover as impurezas que a obra civil proporcionou. Por mais que a pessoa que instalou a caixinha tome cuidado, impurezas vão acontecer, né? Os resíduos de massa e outras coisas mais. Com a utilização da chave de fenda, como eu disse a vocês, reforçando uma chave de fenda específica para esse processo. Eu não posso utilizar essa chave de fenda para o processo de fixação de elementos. Eu sugiro que vocês utilizem essa chave de fenda apenas para esta finalidade, tá certo? Então vou lá remover todas as impurezas com a caixinha. Como eu disse, se houver a necessidade, tá? Um paninho, eu posso até utilizar um paninho internamente. No caso aqui, né, as caixinhas foram instaladas com bastante cuidado, com bastante atenção, então as impurezas aqui são mínimas. Foram deixadas impurezas propositalmente por minha pessoa, tá? Para que eu pudesse demonstrar esse vídeo para vocês, esse vídeo da prática, tá certo? Então vamos lá, mais uma vez. Posso colocar aqui? Posso. Devo, se a fita estiver limpa. Caso a fita estiver suja, como através da recomendação anterior, na terceira atividade a sugestão é que seja substituída. Na segunda atividade,
acredito eu, de acordo com a experiência, vai tranquilo. Então, novamente, estilete, vou romper o conduíte, vou depositar o conduíte na sacolinha, rompendo o conduíte, depositando dentro da sacolinha, tá certo? Sempre atento aí com a limpeza do trabalho. Não basta realizar um trabalho, basta realizar um trabalho com qualidade, tá? Com eficiência. Instalar uma lâmpada não é simplesmente instalar uma lâmpada. Instalar uma lâmpada é instalar uma lâmpada. Então vamos lá com o pincelzinho novamente, né? Protegendo sempre a tubulação. Eu tenho que estar protegendo a tubulação, pois se impurezas forem, né, inseridas nessa tubulação, no momento que nós formos passar o cabeamento, a fiação, nós vamos deparar com obstáculos. E esses obstáculos podem ser obstrutivos. E uma obstrução haverá necessidade de quebrar a parede do cliente. Imagine só, a parede está lá amaciada, pintada com tinta acrílica. Você vai lá e fala, foi obstruído o conduíte, eu preciso, né, quebrar a parede. Eu tenho certeza que o cliente não vai gostar da situação. Ok? Então, chave de fenda, né, utilizada para essa finalidade. Eu vou tirar os resíduos da caixa. Novamente reforçando, equipamento de proteção individual, óculos e luva, tá certo? Então vamos lá, novamente com o pincelzinho, protegendo sempre a parede e vou remover o resíduo da construção civil. Uma vez removido, a caixa está limpa. Como eu disse a vocês, a recomendação aqui no caso, por ser uma caixa plástica, esse resíduo acabou ficando um pouco, né? Aqui ainda tem um outro resíduo, ó, então, tem outro resíduo ali, ó. Já vou para... É a segunda caixa dessa fita, mas é a terceira atividade. Então, a sugestão é que para que eu faça esse retrabalho, que eu retire a fita. Vocês devem perceber que já tem um resíduo, tá? Que eu retire essa fita e para fazer esse retrabalho nessa caixa, qual foi identificada após a retirada da sacolinha, eu faça novamente a inserção de uma fita nova. Ah, mas é só um minutinho. Não é só mais um minutinho, tá? É mais uma tarefa. Então eu volto uma fita nova, eu tenho uma impureza aqui, ó, uma impureza bem na fixação dos disjuntores, como foi observado. Tira essa impureza com a chave de fenda. Aproveito aí um retrabalho, tiro todas as pedras que tiverem ao meu alcance e pincelzinho, protegendo sempre a tubulação, tá? De forma alguma, novamente, mandar impurezas para o interior da tubulação. Obstruções não são bem-vindas, tá? Obstruções geram aí retrabalhos, na maioria das vezes, retrabalhos que vai causar lesões para a residência. Isso aí não é o objetivo. Como eu disse, essa caixa aqui, por ser uma caixinha plástica, né, ela ficou um pouco manchada aí com o resíduo da obra civil. Aqui seria uma situação ideal, lógica, tá, de nós passarmos aí então um paninho, uma flanelinha. Até mesmo se houver a necessidade de você umedecer essa flanelinha, tomando cuidado para não pegar na parede, seria viável. Tá? Antes de começar a montar o quadro de distribuição. Tá? Então deixa aí bem limpo, porque o seu cartão de visita sempre será o seu trabalho. Você pode fazer 1000 cartões de visitas, 2000, 3000. Uma simples obra pode lhe proporcionar N clientes mediante a apreciação do seu serviço. Certo? Então deixo aí para vocês, né, as informações, como proceder. Vocês iniciaram esse vídeo, recebendo as informações de como nós vamos trabalhar essa primeira turma de 2020, de acordo com esse recesso de pandemia. Vocês receberam as orientações técnicas, tiveram acesso aí às fotos para a construção desse cenário final e agora finalizando o processo de limpeza. Tá? Nas próximas aulas trabalharemos aí o cabeamento, né, a fiação, a fixação dos elementos e as montagens propriamente ditas. Espero que tenha sido produtivo esse vídeo a vocês.
Gostaria muito que, havendo qualquer dúvida, que vocês entrassem em contato através do grupo do WhatsApp, do privado do instrutor. Estamos aqui, falo por mim, por toda a equipe do SEAC. Estamos aqui à disposição para responder toda e qualquer dúvida vinculada ao conteúdo programático. Pois, novamente reforçando, o nosso objetivo é e sempre será que você, profissional, esteja sempre entre os melhores no mercado de trabalho. Desejo a todos uma ótima noite, de muito equilíbrio. E até a próxima, pessoal!